Aleluia. Fecha teus olhos. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome por essa manhã, segundo a tua palavra, manhã de um dia que você construiu para nós, na razão de alegrar o nosso coração. E como é bom poder estarmos reunidos para ouvir a tua voz. Nessa manhã, fala conosco. A sua voz nós nos rendemos nessa manhã. Fala conosco. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Estão de parabéns, viu? Rapaz, estou impactado com vocês. Olha o tamanho do violonista ali. Se botar o violão do lado dele, fica do mesmo tamanho, né? Que legal. Mas toca muito, garoto. Estava olhando dali, rapaz. Eu já toquei violão um período da minha vida. Ele fez nota que eu não sabia nem o que era. Muito bem. Deve estar tendo um bom professor. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Estão prontos para aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida nessa manhã? Amém. Que coisa boa. Eu estava vindo para cá e me lembrando de um período da minha vida, e eu acho que isso vai ser válido para o que a gente tem para conversar hoje, nessa manhã. Eu me lembro de um período que eu participava de uma outra igreja. E nessa outra igreja, nós tínhamos eventos até como esse aqui de vocês, mas a gente chamava de acampamentos, conferências, as coisas que aconteciam lá. E eu lembro muito bem que eu vibrava quando tinha esses eventos, porque eu sabia que alguma coisa Deus ia fazer na minha vida. Mas acontecia um evento aqui em janeiro, por exemplo, e aconteciam coisas grandes, eu tomava decisões pelo que eu via. Era como se no evento eu estivesse de frente para um espelho, e eu olhava assim, aí eu começava a ver as falhas. Eu digo, rapaz, tem que ajeitar isso, tem que ajeitar isso. E eu ficava num fogo depois desses eventos. Mas era fogo de verdade. Sabe aquele cara espiritual, o cara dava bom dia. Eu digo, era meu bom dia. Só que alguns dias depois, quando dizia bom dia nada, rapaz. Um dia como esse, mudava, rapaz. Apesar de que a gente nesses acampamentos tinha tantas coisas assim que eram inocentes, umas coisas, pelo amor de Deus, mas a gente se motivava demais. Eu me lembro que uma vez, eu acho que vivendo esse tempo, a gente estava num acampamento lá no Manaim, aí tinha um sapo. O sapo era muito grande. O pessoal já ficou achando estranho, porque ele era muito grande. E esse sapo, ele não pulava normal como todo sapo. Todo sapo sã, ele pula certinho para frente. Esse dava uns saltos assim, que dava tipo um giro. E ele era muito grande, aí todo mundo achou muito estranho. Resultado, disseram, tem demônio nesse sapo. Vamos orar. Juntou muita gente, o pobre do sapo pulando, rodando, e o povo orando, expulsando o demônio que tinha no sapo. Olha as coisas tão inocentes que aconteciam, mas no meio desse tumulto todo, tinha algumas orientações que eram dadas, e eu pegava aquilo como sendo a minha verdade, só que daqui a pouco, escapulia, sumia tudo. E eu ficava na torcida, para que chegasse o próximo acampamento, o próximo evento, para eu pegar um gás de novo. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Há uma responsabilidade sobre nós, de não ficarmos dispersos das coisas que estão acontecendo aqui. E a responsabilidade é, agora que aconteceu, eu tenho que manter. Sabe quem pode fazer isso por você? Só você mesmo. Olha que legal. Eu trabalhei 21 anos na indústria farmacêutica. O laboratório que eu trabalhava é a AstraZeneca. Até então não era muito conhecido, mas agora, com a pandemia, com a vacina, ficou super conhecido. Mas nós tínhamos um produto lá, um remédio, que era para úlceras. E esse remédio tinha 2 doses. Uma dose era de 40 miligramas e a outra era de 20. E a recomendação médica do uso desse remédio era o seguinte: na crise, você toma 40 miligramas para cicatrizar a úlcera. Mas depois que cicatriza, você tem que ficar tomando de 20 para fazer uma manutenção. Olha que coisa interessante. As coisas que vocês estão recebendo esses dias aqui, você precisa fazer manutenção. Porque quando não faziam manutenção com a dose de 20, um pouco mais na frente a úlcera estourava de novo. Aí tinha que começar tudo de novo, com aquela dose pesada novamente. Dava tontura, enjoo, o povo vomitava. Era pesado o tratamento. Por que eu estou dizendo isso para você? Essa é a nossa responsabilidade. Manter aquilo que tem chegado. A Bíblia fala sobre um tempo chamado tempo da ignorância. E essa ignorância da Bíblia não é aquela ignorância do que chutou uma cadeira, não. É a ignorância da falta do conhecimento. E esse tempo é perdoado por Deus. Mas depois que a informação chega, agora é nossa responsabilidade mantê-la.
E eu queria para isso trazer um exemplo de uma pessoa da Bíblia, por nome Davi, que eu achei bem interessante e propício para o evento, porque a Bíblia diz que quando ele foi ungido pelo profeta Samuel, ele tinha mais ou menos a tua idade. E às vezes você pode estar pensando, rapaz, esse negócio de chamada ministerial, essas coisas mais profundas em Deus, deve ter um limite de idade, sei lá, para quando a gente tem 50, 60. Rapaz, 50, 60, 70, você já está morrendo. Então é agora mesmo. É agora. Deus já tem algo preparado para a sua vida. Já está programado, já está planejado. E nessa faixa de idade, ali nos arredores dos 14 anos, o profeta Samuel foi lá na casa de Jessé, Jessé era o pai de Davi, para ungir um dos seus filhos como rei. E o profeta Samuel não sabia exatamente qual ia ser. E aí, Jessé trouxe o primeiro. O nome do cara era Eliabe. Parece-me que era o mais bonitão, o mais forte, era o mais velho. Deve ser esse, né? E aí o profeta olha, não era aquele. Deus fala com o profeta e diz, olha, não vamos entrar nessa onda não, de ficar olhando como o povo faz avaliação não, pelo que tem por fora. Eita, glória a Deus. Deus te avalia por aquilo que você é por dentro. Vou dizer de novo, Deus te avalia por aquilo que você é por dentro. Eu tenho um amigo que chegou para mim assim, e a gente estava conversando, ele é muito amigo, a gente é bem íntimo e pode brincar um com o outro. E ele disse assim, a gente conversando, eu disse para ele, rapaz, tu está meio desarrumado, tu está meio feiozinho. Aí ele disse assim, mas eu sou bonito por dentro. Olha que resposta legal. Aí eu disse, pois está bom de andar pelo avesso. Estou dizendo isso só para dizer para você que Deus não te avalia por esse externo aí, não. Ele conhece o teu coração. Ele vai bem mais além do que isso. E aí passam-se 7 filhos de Jessé na peneira lá de Samuel. Samuel, olha, não é esse, não é esse. Aí parecia que tinha acabado, não tinha mais nenhum. Tem mais algum? Aí disse, tem mais um. Só que esse aí está ocupado, está ali cuidando das ovelhas, está trabalhando. E esse que faltava era Davi. E aí ele diz, rapaz, tem que trazer ele aqui. E obviamente só podia ser ele. Porque se Jessé tinha 8 filhos, passaram 7. Isso é matemática. E só faltava um, quem era o rei se não era nenhum dos 7? Isso que você pensou, Davi. Muito bem. E agora trazem Davi e a Bíblia diz que o profeta unge Davi. E aí na hora que ele é ungido, olha que coisa interessante. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Você sabe o que é se apoderar? Se apoderar é tomar o comando. A gente está falando de uma aliança antiga, ou velha, ou passada, e nós estamos vivendo uma outra, que agora o Espírito Santo também está em mim e em você, e ele pode se apoderar da gente. Só precisamos dar espaço para isso. Crescendo, amadurecendo, sem estar mais preocupado se o sapo está pulando para frente ou rodando, para saber se aquilo é demônio ou não, mas maduro por dentro. E agora aquele homem está lá, ungido. O Espírito Santo se apoderou dele. Que coisa maravilhosa. Mas um determinado momento, um pouco depois, está lá em 1 Samuel, capítulo 16, um pouco mais à frente, o rei Saul começa a ficar atormentado. A Bíblia diz por espíritos malignos. O negócio estava carregado. O demônio do sapo estava lá com Samuel, pulando, rodando. E aí, ele começa a pensar o que é que eu posso fazer. E ele sabia que havia um poder na música. E ele disse, rapaz, eu acho que o que vai resolver aqui é música. Procura uma pessoa aí que toque bem. E olha que coisa interessante nesse texto. Na minha Bíblia está dizendo assim. E Saul disse aos seus servos, buscai um homem que toque bem e trazei-o aqui. O que é que Samuel queria, que Saul queria? Apenas um homem que tocasse bem. Quando ele anunciou o que ele queria, aí um dos jovens respondeu, ei, eu vi o filho de Jessé. Deixa eu dar uma pausazinha aqui. Quando as pessoas clamam por uma necessidade, alguém vai dizer teu nome. Por causa do padrão de vida que você assumiu. Por causa do espaço que você deu para o Espírito Santo se apoderar de você. Ou seja, as suas ações já não são mais suas. O que eu falo é Deus falando. O que eu faço é Deus fazendo. Quando precisarem de alguma coisa, ei, fulano. E esse jovem disse assim, tem um filho de Jessé. O que é que o rei Saul queria? Apenas uma pessoa que tocasse bem. E aí o jovem diz assim, esse filho de Jessé, ele sabe tocar bem, ou seja, já está aprovado, passou no Enem. Aí depois ele diz, ele é forte, homem de guerra, prudente em palavras, de belo aspecto e o Senhor está com ele. Eita glória, olha tanto de coisa, meu amigo, que o cara ainda tinha, além daquilo que o rei queria. Sabe, de todas as características, toca bem, belo aspecto, bom de palavras.
A última era mais valiosa. E o Senhor é com ele. As pessoas vão precisar de ajuda, aí vão dizer seu nome e a característica principal vai ser essa. Sabe por que disseram seu nome? Porque o Senhor é com você. Que coisa maravilhosa. E aí quando disseram isso, aí o rei disse, manda buscar o homem. E aí, Davi veio. E o interessante que eu acho em tudo isso, é que essas histórias de Davi, como por exemplo aqui um pouco mais à frente, ele vai enfrentar Golias, e a gente já conhece muito bem essa história, quando ela é passada muitas vezes, aqui não, mas eu já ouvi muito isso, ela é passada minimizando a solução e aumentando o problema. Tem alguém que diz assim, rapaz, Golias era um gigante, o homem era faixa preta de jiu-jitsu e tinha mais ou menos 12 metros de altura. Não era isso tudo não. E Davi, pobrezinho rapaz, ele veio da Etiópia recentemente, magrinho, barriguinha inchada, cheio de verme, nariz escorrendo desde a manhã, mal andava o bichinho. Não tem nada disso não, está dizendo aqui, ele era de bom aspecto, boa aparência, né? Forte, guerreiro, olha que coisa. Então não era bem o que as pessoas às vezes passam para a gente ter uma noção diferente. Então a gente olha um grupo de louvor como esse, tem um Davizinho aqui, ó, no violão. Sabe o que é ser homem de guerra para esse menino? Fazer com excelência o que Deus colocou na mão dele para fazer. Sabe o que é ser homem de guerra e mulher de guerra para você? Fazer com excelência o que Deus colocou na sua mão para fazer. Aleluia! Se isso acontece na hora da necessidade, opa, chama fulano lá, o Espírito Santo é com ele. Amém? E agora esse mesmo Davi, que vai enfrentar esse gigante, ele começa a falar coisas. E eu queria induzir você, adolescente, a falar coisas. Agora o que você vai falar não pode ser uma frase solta, bonita, ou que você ouviu alguém dizer. A gente tem que falar o que a gente crê. Então, se o que eu vou falar não é o que eu creio, é melhor que eu fique calado. Eita, ficou invocado esse negócio, né? Uma coisa é falar, outra coisa é ficar calado. Se eu vou falar uma coisa só porque é chavão, com o coração eu creio, com a boca eu confesso. Então tem que sair pela boca aquilo que meu coração está cheio. Então, qual é o primeiro passo? Falar? Não, encher o coração de coisa boa. Aleluia. Cheio do Espírito, o Espírito Santo se apoderou dele. Olha que coisa maravilhosa. Mas agora ele começa a esse desafio lá com Golias. E você já sabe dessa história, ele chega lá para Golias. E quando ele chega, Golias olha e diz, mas rapaz, será possível? Vocês estão pensando que eu sou um cachorro? Tu vem com pedra, com um pedaço de pau? Eu sou um guerreiro experiente. Aí Davi diz o quê? Ó, deixa eu te dizer como é que vai ser. Eita glória, quem tem convicção e a palavra dentro, quando os problemas se levantam, se a gente puder pensar assim, né, Golias como problema, porque era o problema de Davi para aquele momento ali. Você vai falar exatamente aquilo que você acredita que vai acontecer. Cada vez que o problema se levanta, você fala. Ei, problema, deixa eu te dizer como é que vai ser. Vai ser assim, 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 pronto. Agora falar o que crê. E Davi disse a Golias, deixa eu te dizer como é que vai ser. Eu vou pegar uma pedrinha dessa que você está desvalorizando. Vou acertar no seu micoco, que é a cabeça, isso é do grego. Você vai cair. Quando você cair, eu vou subir em você. Agora, com detalhes, rapaz, seja detalhista. Vou subir, vou pegar a sua espada, porque eu estou sem espada, né? Eu vou precisar de uma espada para cortar o seu pescoço, eu vou precisar emprestar. Você me empresta? Olha que coisa legal. Eu vou pegar a sua espada, vou cortar a sua cabeça, vou jogar sua cabeça lá para os animais da floresta. Ei, tudo programado. Disse com fé, com convicção. Mas me diga uma coisa, o que Molinga deu tanta convicção a Davi? As histórias passadas. Talvez você possa estar pensando, ei, aí é outro nível, porque eu não tenho nenhuma história de fé com Deus. Começa a fazer agora, porque amanhã você vai lembrar dela. Depois de amanhã você lembra do dia anterior. Está entendendo? Vamos construindo histórias, porque a vida em fé é isso. Eu sou impulsionado para um novo ponto, por causa do que aconteceu no ponto anterior. Amém? E ele disse ao rei Saul, Davi disse, olha, rapaz, do jeito que foi lá com o leão, com o urso, vocês já sabem disso. Vai ser com ele. Eu venci ali, eu venci o outro. Vou ver, vai dar certo, rapaz. Essa frase que diz assim, rapaz, eu acho que não vai dar certo, ela não pode fazer parte do nosso palavreado. Eu acho que não vai dar certo. Porque quando eu digo eu acho que não vai dar certo, eu estou dizendo do meu potencial de avaliar alguma coisa. O que Deus diz sobre aquilo? Aí quando você começa a pensar assim, como eu falei aqui na quinta-feira, é a parte possível. Até aqui eu vou, daqui para frente, para flutuar é com Deus, é o impossível. Mas Ele está em mim,
Então eu e ele, a gente vai fazer o possível e o impossível. Amém? Convicção. Sabe, Davi disse assim, ó, o leão veio, pegou a ovelha, saiu correndo com ela, eu corri atrás, peguei o leão, abri a boca dele, tirei a ovelha, rasguei a boca do leão. Ei, meu Jesus, correr atrás de um leão com a comida na boca e pegar o leão, só pode ser Deus. Então pode ser que você já tenha tido experiências com Deus e nem percebeu que foi Deus. Então para reavaliar coisas que já aconteceram, que você vai detectar, eita, foi Deus. Eita, então se foi Deus naquela, pode ser Deus aqui também. Se deu certo ali, vai dar certo aqui. Não tem idade para isso, um adolescente. Adolescente correndo atrás de leão. Meu Jesus, a gente corre atrás de uma lagartixa. No máximo, né? Mas vai dar certo. Fala, gera, cria experiências. Mas esse mesmo homem, olha que coisa interessante. Quantas coisas aconteceram com Davi, né? Até o povo da cidade ficava, Davi é o cara. Essa era a musicazinha que cantavam. Dizia, Saul é gente boa. Fez um bocado de coisa aqui. Agora, Davi. Aí lá vai, Saul ficou com inveja. Você já conhece essa história. Mas Davi, tudo que fazia era bem sucedido, rapaz. Tudo que ele fazia era bem sucedido. Mas lá em 2 Samuel, capítulo 11. Olha a bobeira do cara. De repente, ele se distraiu. Sabe, a distração pode mudar o rumo da nossa história. Porque distração significa perder o foco. Então você tem que achar o foco. Primeira coisa. Então se você achou o foco, qual é o foco da minha vida com Deus? Achei. Não desvia a atenção não. Não perde o foco. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 11 que era um tempo em que todos os reis saíam com seu exército para guerrear. Davi era rei e não foi. Perdeu o foco. Ficou em casa. Ficou na varanda, deu uma passeada, olhando o nada. Isso chama-se ociosidade. Famoso falta do que fazer. Falta do que fazer nos dias de hoje tem a ver com preguiça. Tem a ver com moleza. Nós temos o que fazer. Se eu quero resultado em alguma coisa, eu tenho que investir naquilo. Quer resultado na sua vida espiritual? Investe nisso. Vem para a igreja, participa, está junto, comunhão, que bênção, lê a palavra, ora. Porque a oração não é uma coisa que está se perdendo não, queridos. Nem uma coisa específica para as mulheres da igreja. Já viu isso? Parece que é uma coisa. Mulher, rapaz, eu nunca vi. É um ministério de oração. Oração é para todo mundo. E tinha uma igreja que eu participava que era mulher e era tudo as idosas, as bichinhas. Ela que sustentava tudo. Oração não é a última coisa a ser feita. É a primeira coisa a ser feita. É a coisa mais importante a ser feita. Sabe, teve uma fase na minha vida que eu era intrigado da oração. Crente, brigado com a oração. Me intriguei e não queria saber dela. Eu participava de uma igreja. E na igreja que eu participava tinha uma lei. A lei da igreja era o seguinte, já que o povo não gostava de ir para o culto de oração, isso não acontece aqui, obviamente, só acontece lá para as minhas bandas de onde eu estava. Era complicado o culto de oração, 5, 6 pessoas, meu Deus do céu, a igreja tinha bem 300. Aí o pastor baixou um decreto, disse assim, quem tiver envolvido com liderança na igreja e não vier para o culto de oração, eu tiro da liderança. A igreja lotou. Para orar? Não, para não perder o cargo. E eu era um desses, olha. Estava indo para... Agora eu ia como um boi, amarrado, levado para o matadouro para morrer. Com raiva, disse, meu Deus do céu. Porque para mim era um culto cansativo, rapaz, era um culto que não se acabava mais. O culto tinha 1h30, para mim eram 10. Graças a Deus que amadureci nisso. Mas não tem problema de contar isso não. Aí eu chego lá no culto um dia, aí eu vejo que uma mulher se deitou no chão, começou a orar deitada no chão, ó. Aí eu olhei assim, epa, boa ideia. Próximo culto eu venho, me isolo num canto, me deito, cara, acabou. E assim eu fiz. Próxima terça-feira, chego eu na igreja, aleluia, Pai do Senhor, meus irmãos. Aí vou lá para um cantinho, me deito e durmo. Mas o que é que eu pensava? O pessoal está olhando, homem do fogo, viu? Olha para ali, o rosto no pó. E eu dormindo. Até que o culto acabou, chegou um amigo meu e bateu em mim. Ei, aí eu, opa, glória a Deus, aleluia, o susto. Acordando. Será que isso vai fazer alguma coisa, vai construir alguma coisa na minha vida? Até que a consciência chega, ei, rapaz, isso é necessário.
É uma necessidade. Necessidade, no caso, nesse caso específico, é algo vital. Sem a oração, a gente morre. Sem a leitura da Bíblia, a gente morre. Eu quero viver. Se eu quero viver, o que é que eu vou fazer? Ler. O que é que eu vou fazer? Orar. Porque se eu começar a largar essas coisas, vai ser fácil demais a distração me tirar do foco. Fácil demais. E aí a gente fica só esperando o próximo submerso para ter um gásinho de novo. Bota a cabeça para fora para dar uma respirada, daqui a pouco... Não foi para isso que Deus nos criou, é para você estar melhor a cada dia. Próximo submerso, sabe o que é que vai acontecer? Pode ser que um de vocês esteja aqui no meu lugar. Por quê? Porque você valorizou o que aconteceu. Ei, você investiu naquilo, você pegou essa dose aqui de cicatrização e depois fez manutenção para fazer o negócio acontecer. Mas Davi, aquele mesmo cara com tantas experiências maravilhosas, agora resolve ficar. Não, eu vou ficar, não vou não para a guerra. Manda esse cara aí no meu lugar, tomando conta de tudo. E eu vou para a varanda, me deitar na rede. Distração. Em um determinado momento ele dá uma olhada para um canto lá, aí tem uma mulher nua tomando banho. Bonita. Provavelmente devia ser uma mulher de um corpo bonito, porque se não fosse não ia atrair tanto, né? E aí ele olhou e disse, rapaz, gostei. Talvez esse seja o grande perigo. O que a gente pode estar olhando. Porque a gente pode estar olhando e depois dizer, gostei. E quando a gente diz gostei, a gente está abrindo a porta para a distração. A gente está abrindo a porta para tirar o olhar do foco, do alvo. E vocês sabem disso. Se não sabem, leiam lá em 2 Samuel, capítulo 11, o que aconteceu. Em primeiro lugar, ele trouxe aquela mulher para o palácio, teve relações sexuais com ela, e depois recebeu a notícia que ela estava grávida. E ele pensou, eita, agora eu tenho um problema. Porque essas coisas da distração que tira a gente do foco e bota a gente em outro foco, porque só existem 2 focos. Ou é reino de Deus ou é reino das trevas. Amém? Quando tira daqui e bota para cá, é uma coisa crescente também, se você se dedicar. E agora ele tinha um problema, a mulher estava grávida, o que é que eu vou fazer agora? Aí ele tive uma ideia. E esse é o problema do problema. Que às vezes a gente tem um problema e fica tentando resolver da forma errada e aumenta o problema. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você serve em uma igreja e você tem uma liderança que cuida de você, aquela liderança foi colocada lá por Deus. Então tem uma ação dela que vai ser positiva para a sua vida. Então quando acontecer alguma coisa, procura a tua liderança. Rápido! Conversa, pede um conselho, me ajuda aqui. Porque se você se isolar com vergonha, com medo, a tendência é que você tome a sua própria atitude. Aí vai fazer o que Davi fez. Davi disse, rapaz, já sei, eu tenho um plano. Qual é o plano? Chama o marido dela, o marido da mulher estava na guerra. Chama o marido, diz que eu estou dando umas férias a ele aqui de alguns dias, para ele vir para cá, dar uma descansada e bota ele para ir para a casa da mulher dele. Por quê? Ele provavelmente vai ter relações com ela e depois, quando o bucho aparecer, foi dele e eu fico isento. O problema ficou maior. E parece que era uma coisa. Aí chama o cara vem, aí Davi diz assim, vai para sua casa, fica lá com sua mulher, aproveita um pouco, depois você volta para a guerra. E o homem ficou pensando e disse assim, rapaz, isso não é legal não, meus amigos lá tudo batalhando, cara, eu vou para casa ficar com minha mulher, vou não. Eu estou no mesmo espírito dele lá, eu vou me deitar por aqui, vou ficar aqui. Ei, não foi para casa, sujou o plano de Davi. Aí ele diz, vou para outro plano. Vamos piorando, você vê, uma desgraça chamando outra, um abismo chamando outro, porque não para consertar. Deixa eu te dizer uma coisa, se tem algum problema acontecendo na tua vida, não é o fim ainda. Agora, se você não parar para consertar, você pode piorar ele. Amém? E aí, o que é que ele faz? Pega esse cara aí manda um recado lá para o chefe da guerra lá, e diz, olha, bota ele na linha de frente. Naquele lugar onde os guerreiros lá são valentes demais, e onde a flecha alcança mesmo, que eu quero que ele morra. Pronto, botaram o cara lá, o cara morreu. E ele pensou, agora eu me livrei. Mas não, o problema continua. Você vai ver nessa história como é legal, dá uma lidazinha. Mas vai chegar um momento nessa história lá na frente, o menino nasceu. O menino, resultado daquela olhadazinha lá na mulher que estava tomando banho, nasceu. E agora o menino adoece para a morte. E ele recebeu essa informação. E aí Davi ficou triste demais. Se deitou no chão, ficou lá se lastimando, tal, não comia, ficou fedorento, todo cheio de pó. Até o momento em que ele escuta uma voz do povo comentando, dizendo, o menino morreu. Ele disse, o menino morreu? Morreu. Aí o que é que ele faz? Tem uma música do mundo que diz assim, reconhece a queda,
e não desanima. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Que maravilha. Deus está dizendo isso para você nessa manhã. Reconhece o problema. Não fique desanimado. Se levante. Bata a poeira, porque a história vai continuar. Aleluia. E Deus não é como os homens, que deixa aquilo marcado como uma cicatriz. Deus elimina isso. Acreditando em você. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus acredita em você mais do que você mesmo. Rapaz, eu acredito no meu potencial. Deixa eu te dizer, Deus acredita mais do que você mesmo. E tem um detalhe. O amor de Deus por você é tão grande, tão intenso e tão diferente, que o que você fizer não faz Ele amar mais ou amar menos. Ah, eu quero ser mais espiritual do mundo para Deus me amar mais. Não vai conseguir. Eu sou o mais miserável dos homens, eu mato um se der bobeira. Ele continua te amando. Olha que coisa maravilhosa. É esse Deus que tem a mão estendida para nos socorrer. Ele não mudou. Tem um texto na Bíblia que fala sobre a história de Pedro, que estava no barco. Vocês conhecem bem esse texto e eu gosto demais, demais. E diz que Pedro estava no barco e as ondas lá, o vento, Jesus veio andando sobre as águas. Meu Jesus, olha que coisa maravilhosa. E aí Pedro deu uma olhada assim, disse, opa, isso é um fantasma. Teve medo. Quem vem de lá? Aí Jesus, sou eu. Disse, opa, se é você mesmo, manda eu ir aí ter com você. Olha que coisa. Aí Jesus, venha. Aí ele chega na beira do barco. E às vezes eu fico pensando como foi que ele reagiu naquela beira do barco, né? Aquele momento, aquele xizinho ali. Cara, que momento maravilhoso. Será que ele pensou assim, e aí, eu vou ou não vou? Meu amigo, e se eu pisar e afundar? Ei, se ele tivesse pensado assim, a demora era pisar e afundar. Dúvida é inimiga da fé. Jesus chamou, deu uma palavra. Que palavra Jesus deu sobre você? O que ele já falou com você? Ei, caminha naquilo. Vai dar certo. Não vai afundar. E aí ele começa a andar sobre as águas e a gente tem um costume de dizer, Pedro, caba fraco de torar, afundou. Ei, ele andou antes de afundar. Quem já andou sobre as águas aqui? Levanta a mão, por favor. Se você não andou, nunca reclame de Pedro, porque ele andou. Ah, mas ele afundou. Mas ele andou. E a gente nunca andou. Talvez ele já tenha afundado, mas andar mesmo a gente não andou não, viu? Aí pronto, parece que a história acabou aí, né? Não. Quando ele afunda, aí ele dá um grito. E é sobre esse grito que eu quero falar com você, o grito que reverte a situação. E o grito de Pedro foi assim, Jesus, salva-me! Eu não sei se você está enfrentando algum problema, nem que tipo de problema é, nem grau do problema, porque isso não interessa nesse caso. O que interessa é o seu grito. O Jesus, salva-me. E a Bíblia diz que Jesus prontamente estendeu a mão e socorreu Pedro. Tu sabe o que é prontamente? Prontamente é o seguinte, ó. Pedro afundou e Jesus estava assim, vá, chame. Estou só esperando, chame para você ver. Jesus, E se eu disser a você que ele não mudou, que ele é o mesmo, e ele está prontamente com a mão estendida para te socorrer. E sabe o que aconteceu? Voltaram para o barco. E quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, pastor, como foi que eles voltaram? Aí na minha cabeça criativa, lá vou eu pensando, Jesus arrastando Pedro, porque pegou na mão, né? Mas rapaz, será possível, cara? Tanto que você andou comigo, já viu tanta coisa acontecer, meu Deus do céu, não. Ei, trouxe de volta. Para o lugar do qual ele não deveria ter saído. Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã, que está prontamente com a mão estendida, por mais que você tenha desviado a sua atenção, desviado o foco, ele está prontamente com a mão estendida para te socorrer e te trazer de volta para o lugar do qual nós não deveríamos ter saído. Quem sai sou eu, mas quem me coloca de volta é Ele. Você crê nisso junto comigo? Aleluia. E agora, depois que Davi escuta aquela conversa do pessoal, o menino morreu, ele se levanta, a Bíblia diz que ele toma banho, a Bíblia diz que ele comeu, se recompôs, para continuar a história. Deus está dizendo para mim e para você, é tempo de recompor para continuar a história. E sabe uma das coisas que tem sido um bom agente de distração? Deixa eu pegar aqui, que eu não levei para lá. Esse aqui. Hoje, eu diria que é um dos maiores agentes de distração. Tem
Tem um lugar que você mexe no celular. Eu não sou muito entendido nessas coisas, não. Às vezes eu peço socorro aos meninos. Eu acho que se brincar, Maria, a minha neta de 7 anos, sabe mexer nesse negócio mais do que eu. Mas tem um negócio que você faz aqui, que ele lhe diz o tempo que você investiu. Aí você vai ver lá, tipo assim, Instagram, né? Aí você vê o tempo que você investiu. Aí WhatsApp, você vai lá, eu acho que faz também com WhatsApp, não sei, né? Deve fazer. Tem um professor aqui. Aí diz o tempo que você investiu. Agora lá não tem oração. Mas você sabe. Porque está no seu celular daqui, né? Leitura da Bíblia, lá não está. Mas você pode fazer essa comparação. Olha como Deus é maravilhoso. Ele não vai te expor aqui na hora que você vai olhar. Você mesmo é quem vai fazer. A guerra é só dentro de você, né? Olha lá, Instagram. Essa semana você dedicou 72 horas ao Instagram. E oração, rapaz, eu acho que foram 5 minutos. Porque na igreja estavam orando, eu orei um pouquinho, depois eu fiquei distraído com outra coisa. E quem vai ganhar essa guerra? O Instagram. A internet. E a internet é um perigo. É muito bom também. Mas é um perigo. E eu vou te dizer uma coisa. Escutem um conselho de um velho sábio. Nos dias de hoje, para a categoria da idade de vocês, a internet talvez seja bem mais perigo do que bênção. E a prova disso é esse silêncio de vocês. Eu sou de um tempo. Ixi, isso fala de idade, né? Eu sou de um tempo que a gente não tinha celular e vivia. Você já sentiu a sensação de quando você esquece o celular em casa e vai sair para alguma coisa? Já viu que coisa triste? Parece que você deixou uma perna. Aí você olha assim, eita, estou sem uma perna. Corre para pegar a perna que eu não posso andar sem a perna. É o celular. Faz parte da vida da gente de uma forma tal que sem ele eu não sou nada. Eu já vi crianças chorando e esperneando porque não tinha naquele momento um celular. Hoje, as famílias têm sofrido com isso. As crianças são acalmadas com o celular. Celular e diazepam estão concorrendo. Né? Você vai para o restaurante, está os meninos lá, derrubando tudo, já sei. O celular, o menino, pum, acabou-se. Pode passar 2 horas comendo ali, o menino está parado olhando aquele negócio. Agora eu já peguei também crianças, inclusive a minha neta com 3 anos de idade, tentando mudar um negócio lá com o dedo, e ela pegou, bateu no celular. A outra neta deu uma mordida no celular porque ele não obedeceu. Ei, tem alguma coisa errada aí, velho. No meu tempo a gente mordia pão. Hoje estão mordendo celular. Precisamos ter cuidado. E aí eu volto a falar sobre a manutenção. O que vocês estão ouvindo, vocês podem dizer amém. Alguns falam, outros não falam, mas dentro dizem, rapaz, ele tem razão. Mas agora você fica na responsabilidade da manutenção, porque daqui a pouco o culto acaba. Daqui a pouco você volta para casa. Eu não sei se agora você já está passando por aquela sensação. O celular deu uma vibrada. Aí você fica, meu Deus, o que será? Será que é importante? Quem quer falar comigo aqui? Eu vou dar uma olhadinha. Não é assim? É como se já fizesse parte da nossa vida. Nós precisamos ter cuidado com isso. Porque se eu tenho um foco, eu tenho que me dedicar ao foco que eu tenho. Como eu estava dizendo, eu sou de um tempo em que a gente não tinha celular e vivia. Quando muito tinha, era o telefone residencial. Aí quem quisesse falar comigo, ligava lá para casa, minha mãe atendia, aí anotava o recado para me dizer, para depois a gente resolver e tal. E a gente vivia, rapaz. A gente vivia. Um dia desse eu fiz um teste comigo mesmo. Eu sou fã de testes. E aí eu, às vezes, faço com os outros, mas muito mais eu faço comigo mesmo. Eu digo, hoje eu vou esquecer o celular. Cara, que agonia. Confesso para você, foi difícil. Aí você pode pensar, rapaz, você está muito fraco. Tá bom, beleza. Obrigado pelo seu elogio comigo, mas eu vou lhe desafiar. Se aparta do teu celular um dia. Não, é muito. 12 horas. Metade de um dia. Se aparta dele. Desliga e deixa em casa. Seu dia não vai ser o mesmo. Eu vou te dizer, provavelmente você vai se desesperar. Vai ficar agoniado, parecido com aqueles caras que bebem. E que estão sem beber e fica agoniado. Enquanto não tomar uma lapada de cana, ele não se aquieta. É quase isso. Então, isso fala de vício. Olha, Deus está nos chamando hoje para largar o vício. Alcoólicos Anônimos.
Eu ia dizer CA, mas CA já é outra coisa, deixa para lá. Celular anônimo, não vai dar certo não. Então no meu tempo, chegou a notícia, celular vai chegar. Eu digo, rapaz, cara, isso deve ser chique demais. E aí eu pensei, cara, se eu tiver um celular, eu vou ficar diferenciado, né? Porque nem todo mundo vai ter, porque o negócio é muito caro. E aí a gente tinha que, daqui de Campina Grande, dar o nosso nome. Acho que pela fisionomia de vocês, ninguém vai lembrar disso. Talvez um ou outro que tem um cabelozinho grisalho ali. A gente tinha que dar um nome numa lista de espera lá em João Pessoa, na BCP. BCP era a companhia telefônica que ia tratar com esse negócio de celular. Aí eu dei meu nome lá. Aí esperei meses. De repente, glória a Deus, chega a notícia. Meu celular chegou. Eita, viajei para João Pessoa. Caríssimo, dinheiro demais para comprar esse celular. Mas eu fiquei pensando, cara, eu agora vou ser diferenciado, porque eu vou ter um celular e os outros não têm. Aí eu fui lá e peguei o meu celular. Era um Gradiente. Rapaz, sem exagero, eu acho que ele era um pouco maior. Era maior do que essa garrafa de água aqui. E a gente fazia questão na época de andar com ele de lado. Então, se eu tivesse com a farda da polícia e um soldado do meu lado, não tinha diferença. O cacetete dele lá e esse meu celular do lado. E andava com esse celularzão do tamanho. E se puxasse a antena? Olha, ficava mais ou menos assim. Mas para a gente era ibope, porque nem todo mundo tinha. E agora eu tinha a possibilidade de ligar para alguém onde eu tivesse. Meu Deus. E alguém ligar para mim. Rapaz, que coisa maravilhosa. E isso era revolucionário. A gente nem imaginava que, começando naquele celular Gradiente, a gente ia chegar nesse momento que, para soltar um bicho desse, a gente fica se tremendo. E aí, teve uma época que lançaram uma coisa nova no celular, que chamavam de Bina. Quem aqui sabe o que é Bina? Não, levanta a mão, e o medo dos coroa, para não dizer a idade. Rapaz, Bina, quem sabe de Bina tem mais de 35, 37, 38, 40, por aí. Bina era revolucionário. Quando o seu celular tocava, aparecia, meu amigo, isso era uma mágica, o número de quem estava ligando para você. Aí você lembra do seu celular agora, assim, grande coisa. Mas na época, meu amigo, meu celular tem Bina. Aí depois começaram a mudar o celular, a gente fazia um investimento grande demais, aí veio um outro, era o PT 550, eu acho. Parecia um tijolo, mas era um tijolo que abria um pedacinho assim para você falar. Isso era inovador. Porque nenhum tinha isso. E agora a gente tinha que investir outro tanto de dinheiro para pegar aquele que abria. E aí o nosso dinheiro foi perdendo o foco. Agora o foco era estar trocando o celular. Coisa que acontece hoje. Aí você compra o iPhone, eu não sei nem qual o número que está. 13? 13, isso. Nada contra o Campinense, mas está no 13. Aí você compra, junta dinheiro, muito dinheiro, aí compra, consegue comprar. Aí quando você vai mostrar ao pessoal que tem o 13, aí lançaram o 14. Aí você, já estou desatualizado, não é assim? E a gente vai se envolvendo com essas coisas e dentro dele mudou demais. Aquilo que no começo era só ligar e receber ligação, a gente nem faz mais. Você lembra qual foi a última vez que você ligou para alguém? Eu não estou nem falando daquela ligação do WhatsApp, nem do Telegram, não. Estou falando de ligar mesmo, de chegar assim no número e dizer 32, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Alô? A gente nem lembra mais, mas a função era essa. Ligar e receber ligação. Acabou-se isso. Hoje é o quê? É ver o que você quiser. É fazer o que você achar que deve fazer. E aí onde está o perigo? Eu estou dando apenas um exemplo desse modernismo nessa área tecnológica e que pode nos tirar do foco. Porque eu acho que esse exemplo vem a calhar com o nosso momento e com o que nós estamos falando aqui. Davi saiu do foco. Sofreu consequências, porque delas nós não podemos nos isentar. A Bíblia diz que Deus nos livra do mal. Mas tem um mal que é o resultado da consequência que Deus nos expõe a ele. Vou dizer de novo que esse negócio ficou bonito. A Bíblia diz que Deus nos livra do mal. Mas o mal, que é o resultado de consequências de erros, Deus nos expõe a ele. Vamos ter que passar por eles mesmo. Davi perdeu o filho, morreu. Mas ele se levantou e recomeçou a história dele um pouco mais na frente. Esse mesmo homem é dito por Deus, homem segundo o meu coração. Eita, glória a Deus. Então, se eu me mantiver no lugar onde Deus me colocou,
se eu me mantiver focado naquilo que Ele tem construído para a minha vida, que Ele tem projetado para a minha vida, eu vou ser um homem segundo o coração de Deus. Você vai ser um jovem segundo o coração de Deus, adolescente segundo o coração de Deus, segundo o coração de Deus e não segundo o nosso próprio coração. Esse é o projeto. E agora, o que vamos fazer? Recebe tudo aquilo que você tem na igreja para você, tudo aquilo que você consegue desenvolver em casa pela sua intimidade com Deus, guarda e anda naquilo e não perde o foco. Sem distração. A responsabilidade é minha e sua. Eu vou dizer novamente, você não sabe onde você pode estar amanhã. E eu não estou falando isso pelo âmbito negativo, eu falo pelo positivo. Como eu disse, o próximo evento, pode ser que um de vocês esteja aqui ministrando a palavra. Isso vai depender do que você vai fazer, com as informações e com o projeto que Deus construiu para a sua vida. Amém? Você pode ficar de pé? Silêncio total, né? Mas normalmente aquela parte do rebuliço fica lá para o fim do evento mesmo, se prepara para isso. Mas é no silêncio que a gente percebe que tem um rebuliço que não é externo, é interno. As cadeiras não saíram do lugar, você não correu. Mas o meu desejo é que dentro de você esteja uma correria muito grande. Rapaz, o que é que eu faço? É isso mesmo, meu Deus, olha o tumulto. Sapo pulando para frente, pulando, rodando, sei lá o quê. Mas alguma coisa tem que acontecer dentro. Porque depois que acontece dentro, reflete fora. Fecha teus olhos. Menino. Aleluia. Chega, Davi. Pega o violão. Eita, abraço. Sabe, Deus não mostra na totalidade ainda para você e nem para mim o projeto completo que Ele tem para a nossa vida. Porque nós trabalhamos por fases, por ciclos. E às vezes visualizar os ciclos posteriores pode nos fazer não ser bem sucedido no ciclo atual. Então a gente vai por partes. Valoriza a parte que você está vivendo hoje. Tendo uma vida excelente para Deus, com aquilo que tem sido colocado na sua mão para fazer hoje. E Deus vai te galardoar, vai te promover, se eu posso usar essa palavra, porque na verdade o que a gente chama de promoção é apenas aumento de responsabilidade. Sabe, eu fico feliz em ver um jovem como esse, um adolescente aí no violão, e eu estava ali observando ele. Rapaz, que coisa boa, né? Mas as experiências que ele está vivendo hoje, no que ele está fazendo, são pertinentes ao ciclo que ele está vivendo agora. E o dele. Mas Deus projeta a vida de cada um. Por isso que eu volto a dizer, seja excelente naquilo que chegou na tua mão para fazer hoje. Cada ciclo que vai fechando é um sinal de que tem um ciclo novo se abrindo. E o próximo ciclo tem como base o ciclo que se fechou anterior. É em cima dele que se constrói os próximos ciclos. Então visualiza as coisas que são futuras, mas pensando assim, ei, eu tenho que ser excelente naquilo que é presente. Porque o que nós fizermos hoje diz até onde nós vamos chegar amanhã. E é certo que para ser bem sucedido nisso você tem que ter foco. Não é só essa ferramenta que pode nos tirar do foco. Distração é perder o foco. Pré-requisito para distração é ociosidade. Preenche a tua vida. Como? Disciplina. Se organiza. Se precisar, bota num papel e cola no guarda-roupa.
Para todo dia você ver como é que está reservado aquele tempo. Isso aqui é para isso, isso aqui é para isso, isso aqui é para isso. No começo pode ser doloroso, como eu falei quinta-feira, igual quem vai para a academia. Mas depois, fácil. Mas sabe de uma coisa? Até na academia, os professores chegam para a gente e dizem assim, ó, essa aqui é a sua série. Aí diz qual é o exercício que você vai fazer, a quantidade e o peso. Aí dá uns 3 meses, eles dizem, a gente tem que mudar. Aí eu digo, mas pai, tu vai mudar? Eu já estou me adaptando a esse negócio. Eles têm que mudar porque o seu músculo também se adaptou. Eita, glória a Deus. Isso quer dizer que amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje? Porque senão eu vou ficar adaptado àquele momento. E a minha vida tem que ser uma crescente em Deus. Ei, amanhã nós precisamos ser melhor do que aquilo que somos hoje. Deixa Deus fazer crescer esse músculo da espiritualidade em você. Pai, em nome de Jesus, assim eu oro nessa manhã, Pai, para que o Teu Espírito, que habita nesse povo, possa falar diretamente com eles, Pai. E eu declaro em nome de Jesus um rebuliço santo acontecendo dentro de cada um. E esses adolescentes nunca mais serão os mesmos. E vão saber manter aquilo que têm recebido. Eles não serão o mesmo, a família não será a mesma, a igreja não será a mesma. Tudo reflexo de um posicionamento em você. Com foco. Decididos no foco. Rejeitando distrações. Assim eu declaro. Assim eu declaro em nome de Jesus. Peço para que você levante os seus braços agora. Nós fazemos isso como uma forma de dizer a Deus, eu me rendo. E eu me rendo significa a minha força acabou, agora vai a sua. É igual o assalto. Quando o assaltante mostra um revólver e a gente levanta a mão, opa, para dizer assim, epa, não vou nem me mexer. Isso. Escuta a voz de Deus. E eu te convoco para que agora você converse com Ele. Deus nos chama nessa manhã para um momento de adoração. Adoração não tem só a ver com música. Adoração na sua plenitude tem a ver com reconhecimento. Diante das coisas que você ouviu nessa manhã, o que você diria a Deus agora? O que você falaria a Deus? E eu te estimulo a conversar com Ele agora. E a expressar claramente o seu coração para Ele. Ele é o maior interessado na sua vida. Vai acontecer. Vai acontecer. Em nome de Jesus.